Deixa eu contar pra vocês, eu tava assistindo um documentário, era um documentário sobre moradores de rua no Japão. Cara, é uma coisa interessante, sabe? Quer dizer, não é interessante, é triste, né? Essa situação em qualquer lugar do mundo, só que é interessante ver e saber como os motivos são diferentes do Brasil. Apesar de ter semelhança, é diferente, sabe? Porque, tipo assim, eles falavam uma coisa que eu já falei e que eu já tinha percebido. Tipo, é só você olhar que você percebe, né? Eles falaram assim que 98 a 99% dos moradores de rua no Japão são homens. E isso é porque o Japão é um país muito machista, né? E por conta disso, nesse caso, o machismo favorece, entre aspas, as mulheres. Entre muitas aspas, né? Porque nunca vai favorecer ninguém, né? Esse tipo de coisa. Sempre vai ter gente perdendo. Mas ele disse assim que na cabeça da sociedade, né, japonesa, não é do indivíduo. Lógico que tem japoneses que não pensam assim, mas tô falando da sociedade. Então, na cabeça da sociedade japonesa, a mulher, ela não deve ser independente. Ela deve ter família pra cuidar dela. Então, ou os pais, ela vai morar com os pais e vão cuidar dela. Ou o marido vai cuidar dela. Ou se ela tiver filhos, os filhos vão cuidar dela. Então, a mulher não será independente, não será sozinha. Tem essa visão. E aí, por conta disso, quando acontece de surgir uma mulher que tá na rua, principalmente se ela tiver filhos, que é raríssimo, você nunca vai ver uma moradora de rua com um bebê, com criança, que nem a gente vê no Brasil. Mas se acontecer de por algum motivo a mulher tá ali naquela situação, o governo vai tirar ela dali. Vai. Porque é um choque muito grande pros japoneses. Tipo assim, como assim essa mulher está na rua? Como assim ela não tem ninguém pra cuidar dela? Entendeu? Então, essa visão de que a mulher não pode ser independente e que ela precisa sempre ter alguém pra cuidar dela, nesse caso, nesse único ponto, único, com que não exista população de rua feminina no Japão, o que é completamente diferente do Brasil, já começa por aí, porque a maioria das pessoas no Brasil que estão na linha de extrema pobreza são mulheres, e mulheres com filhos, não só no Brasil, né, mas em muitos outros países. E a gente vê muita mulher com criança morando na rua no Brasil, né? E aqui no Japão tem habitações, que fala, tem prédios do governo que são destinados a essas pessoas, né? Que são moradores de rua. Só que, como eu falei, né, sobre as mulheres são prioridade. Então, pra você conseguir o direito de morar, tipo, nessa habitação do governo, pra você não morar na rua, precisa passar por uma fila. E essa fila vai favorecer mães solteiras, e mulheres e idosos. Então, se você é um homem, a sociedade japonesa pensa assim, vai trabalhar, entendeu? Por que você não tá trabalhando? Vai trabalhar, porque aqui não falta emprego, entendeu? Então eles pensam assim, tipo, meu filho, se vira, sabe? Você é homem, trabalhe. É um pensamento zoado, né? Porque, enfim, acaba acontecendo que esses homens que moram na rua ficam desamparados. Tipo, o governo não ajuda muito eles. Eles até dão uma ajuda financeira, tipo, esses caras não vão passar fome, mas eles têm dificuldade de achar lugar pra morar, sabe? O que acontece, né? A maioria das pessoas que são moradores de rua aqui não é por pobreza, tipo assim, é pessoa pobre. Tipo, é óbvio que não é uma pessoa rica, né, que vai estar morando na rua. Mas não é que a pessoa... Tipo assim, não é o mesmo motivo do Brasil. Tipo assim, a pessoa não tem o que comer, não consegue trabalhar. Não é por isso, sabe? É por outros motivos. O maior motivo pra isso, né, é o que? Adivinha? Agiota. São essas pessoas que estão devendo dinheiro pra agiota. E aí, os agiotas, tipo, no Japão, eles destroem com a sua vida. E aí a pessoa acaba indo morar na rua. Ou são pessoas que têm vícios em jogos. Ou são pessoas que têm problemas da cabeça e foram abandonadas pela família e não tem ninguém pra cuidar delas. Mas assim, a maioria são veteranos de guerra, que também tem problema na cabeça, né? Que você ir pra guerra dá muitos problemas na cabeça. Aí era isso que tava falando no documentário, assim, que tipo, a razão pra essas pessoas estarem ali é porque elas estão devendo, tem vício em jogo, ou são tipo veteranos de guerra. No Japão, você precisa dar o seu nome, né, pra você fazer qualquer coisa, tipo alugar um apartamento, comprar alguma coisa. E se você tem um monte de dívida no seu nome, não vai ser aprovado. E aí por isso que essas pessoas acabam indo pra rua, né, por conta das dívidas, elas não conseguem lugar pra morar. E aí tem uns lugares assim que é tipo umas... Tem um nome, doya, chama doya, que é uma casa, só que é bem caindo aos pedaços. É limpa, organizada, mas é bem caindo aos pedaços. Tem vários mini quartinhos e essas pessoas conseguem morar nesses doya. E aí elas pagam um valorzinho, tipo, barato por mês
elas conseguem, tipo, pagar isso com o auxílio que o governo dá, ou então com algum trabalho de meio período que elas façam, sabe? E aí essa é a opção, né, pra muitos desses homens que moram na rua. Existem os abrigos também, mas de novo, tipo, é difícil você conseguir os auxílios se você for uma pessoa que tá devendo pra agiota ou pra jogo e coisa do tipo. Então é difícil da pessoa conseguir o abrigo se ela for uma pessoa que tá naquela situação porque ela mexeu com o que não devia, né? Porque é ilegal, né? Você mexer com a agiota e com o jogo. E aí eles ficam com ficha criminal, assim. Se você tem uma ficha criminal, você não consegue emprego. É vergonhoso pedir dinheiro na cultura deles. E além de ser vergonhoso, como eles têm uma outra religião, né? Porque o negócio do interesse em fazer caridade vem muito de influência religiosa, né, do cristianismo. E aqui eles não são cristãos, então eles não têm costume de fazer caridade, sabe? Então eles não vão dar dinheiro pra uma pessoa que tá pedindo dinheiro na rua. Precisa sabendo tudo sobre a agiotagem. Gente, eu aprendi no documentário que eu assisti. Aí é isso, gente, basicamente, que eu tava lendo sobre os moradores de rua daqui. E é óbvio que o governo tenta dar uma assistência, mas ao mesmo tempo não tá nem aí, né? E essas pessoas, elas são meio que consideradas, tipo, não faz parte da sociedade, tipo, não interessa. E elas se sentem assim. Elas se sentem que, tipo, eu não sou interessante pra sociedade. Porque, enfim, é todo um complexo da mentalidade japonesa de você fazer parte da sociedade, você precisa estar num emprego, você precisa estar numa carreira, você precisa estar contribuindo, pagando impostos. E se você mora na rua, você não contribui pra nada disso, você não é importante na sociedade, sabe? Então é todo um negócio super complexo que tá por trás, que é completamente diferente do Brasil. Que o Brasil é muito mais uma questão de desigualdade social e pobreza, né? Principalmente na pandemia, que a gente vê que um monte de gente do Brasil foi morar na rua. A população de rua aumentou, porque as pessoas não tinham dinheiro pra se sustentar, pra pagar aluguel e tudo mais. Aqui não é essa questão, sabe? Tipo, essa não é a principal. E porque as pessoas não ajudam eles? É porque, como eu falei, né? Tipo, as pessoas não têm costume de fazer caridade, de ajudar. E é aquela mentalidade de, tipo, cara, um homem na rua, tipo, por que você tá na rua? Arruma um emprego, sabe? Vai se sustentar, entendeu? Aqui não tem falta de emprego. Então, na cabeça deles, não tem motivo pra um homem tá na rua. Tipo, mano, pra eles é tipo assim, se vira, sabe?